Quero terminar, Sr. Deputado. A proposta de lei foi aprovada. Vamos ver. Existe um consenso largado sobre o Presidente. Faz favor. As consequências do espaço desta nossa Assembleia, chamada Passos Perdidos. Seja toda a gente bem-vinda ao Passos Perdidos, uma visita aos corredores do poder, onde se escrutina o trabalho de representantes. Eu sou o Ricardo Esteves Ribeiro. Passos Perdidos é um programa do Fumaça em parceria com o portal Hemiciclo, um espaço que visa aproximar os cidadãos da democracia e de uma das suas mais importantes instituições, a Assembleia da República. Todos os meses atravessamos a sala dos Passos Perdidos, o corredor mais visto do Parlamento, onde se cruzam políticos, assessores e jornalistas, para questionar as decisões de deputados e deputadas. Hoje temos como convidada a Vânia Dias da Silva, jurista, 41 anos, deputada do CDS-PP, foi eleita pelo Círculo de Braga em 2015. É natural de Guimarães e licenciada em Direito pela Faculdade de Direito de Coimbra. Foi subsecretária de Estado adjunta do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros no 19º Governo Constitucional e subsecretária de Estado adjunta do Vice-Primeiro-Ministro, também no 19º Governo Constitucional, liderado por Pedro Passos Coelho. É membro efetiva da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, membro suplente da Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto e é também coordenadora do seu grupo parlamentar na Comissão Eventual para o Reforço da Transparência no Exercício de Funções Públicas. Bem-vinda. Muito obrigada, eu é que agradeço. O ex-primeiro-ministro e ex-presidente da Comissão Europeia, José Manuel Durão Barroso, foi contratado em julho de 2016 pela Goldman Sachs International como presidente não executivo do Conselho de Administração e também como consultor. A Goldman Sachs é um dos maiores bancos de investimento do mundo. Desde o anúncio da sua contratação, Durão Barroso afirmou que não iria fazer lobby para a Goldman Sachs. Mas em fevereiro deste ano, o EU Observer, uma publicação online com sede em Bruxelas, revelou que existiu uma reunião entre o ex-presidente da Comissão Europeia, Barroso, e Jyrki Katainen, vice-presidente da Comissão Europeia. Nos registros, o nome de Durão Barroso não aparecia, apenas Goldman Sachs Group Incorporated. Katainen disse que foi apenas um encontro pessoal em que, e estou a citar, bebemos uma cerveja. Mas disse também, e estou a citar, basicamente discutimos assuntos de acordos de comércio e defesa. O próprio Durão Barroso escreveu mais tarde, em março, no mês seguinte, num tweet, estou a citar, eu não fiz nem vou fazer lobby com representantes da União Europeia. O que é o lobby? Olha, boa tarde, obrigada por este convite, é muito interessante e agradável estar aqui. Eu, como sabe, nós no âmbito da Comissão da Transparência de que falava há pouco e de que sou coordenadora, nós apresentamos um projeto para regulamentarmos o registro de interesses, vulgo lobbying, que tem uma conotação infelizmente ainda negativa em Portugal, porque se associa ao lobbying ao tráfico de influências, quando o que o lobbying precisa evitar, e assim responde precisamente à pergunta, é que se faça tráfico de influências, porque o que se pretende com o lobbying é que fique precisamente tudo registado e se saiba quem, quando e como influenciou as decisões ou a legislação que mas se foi fazendo. Quer dizer que é isso que foi o que Durão Barroso fez nesta reunião? Não me parece, enfim, quer Durão Barroso, quer a pessoa com quem teve a reunião, explicaram que tiveram um encontro, eu não faço ideia sobre que versou o encontro. Em que falaram de comércio ou de tratados e de defesa. Provavelmente tiveram uma conversa e não necessariamente a conversa desembocou numa iniciativa legislativa baseada naquilo que foi a conversa deles. E isso sim seria lobbying. Ter uma conversa informal sobre assuntos e trocar ideias sobre determinados aspectos ainda não é lobbying. Lobbying, o que é que o lobbying precisamente visa? O lobbying precisa influenciar, dirigir uma certa decisão, quer no sentido de um ato executivo, quer no sentido de um ato legislativo, para que sejam plasmados nessa decisão os interesses que a pessoa em causa vai defender. Não consta que Durão Barroso tenha influenciado nesse sentido uma decisão e que por causa desse encontro alguma decisão tenha sido tomada. Mas enfim, eu não estava lá, não sei, acredito que Durão Barroso saiba bem o que está a fazer, mas isso são histórias para Durão Barroso contar, não para mim. E posso perguntar, se fosse alguém que estivesse registado como lobista e portanto fosse contratado pela Goldman Sachs como lobista e tivesse uma reunião com o vice-presidente da Comissão e em que nesse registro estivesse Goldman Sachs Incorporated, portanto na prática foi uma reunião entre o vice-presidente e uma empresa, seria lobby? Vamos cá ver. Eu não acho, fazer aqui um ponto prévio, não me parece que Durão Barroso não possa ser lobista. Ele pode ser. Parece-me é que tem que haver aqui um certo
período de nojo, se quisermos, para que haja um certo afastamento. Agora, não significa que Durão Barroso nunca mais possa ir trabalhar para lado nenhum porque esteve na Comissão Europeia, foi presidente, e agora nunca mais pode fazer nada porque eventualmente pode vir a ter um contacto com a Comissão não era essa Europeia. A pergunta. A minha pergunta é se fosse um lobista, uma pessoa que está registada como lobista e tem um contrato de trabalho. Se não fosse Durão lobista, Barroso, se fosse um lobista, sim, com certeza. Aí isso seria lobby. Claro, se fosse... Automaticamente, mesmo que fosse para beber uma cerveja e falar sobre o tratado. Nesse caso, provavelmente não ia fazê-lo porque não ia nessa condição. Ia lá falar com a pessoa porque eu conheço provavelmente. Repare, um lobista não deixa de conhecer algumas pessoas e pode ir lá falar sem ser lobista e pode beber cervejas à vontade. É um problema que é só dele, que não nos cabe a nós escrutinar. Se quiser beber 10 cervejas com um amigo, pode ir beber. Agora, se for fazer lobbying, que tem que se registar. Obviamente, isso tem que ficar na consciência de cada um e por isso mesmo é que tem que haver uma sanção para que, na eventualidade de o ter feito lobbying sem se ter registado, então tenha que o deixar de fazer porque não se registou. Tem que haver uma consequência para as más práticas e para os maus atos. E portanto, se for enquanto lobbyista, tem que se registar. Se for porque foi beber uma cerveja com um amigo e trocar pontos de vista sem que com isso tenha influenciado nenhuma decisão, aí então, enfim, não me parece que tenha que se registar enquanto tal. Agora, mas não estaria registado como a empresa A empresa, como sabe, na União Europeia... É aí que eu estou a colocar a pergunta. Na União Europeia há muitos lobistas pelos corredores que se encontram a miúdo por lá, que estão registados e que o vão fazer sem nenhum preconceito, como se vê aqui em Portugal acontecer muitas vezes. Eu volto a insistir, se a pessoa é lobista e está a fazer o seu trabalho, tem que se registar. Se a pessoa lá for, porque eventualmente um lobista também é amigo de outras pessoas, e se foi lá tomar uma cerveja com uma pessoa e não foi influenciar absolutamente nenhuma decisão, não tinha que ir como lobista. E portanto, esta é a grande barreira e obviamente o que aqui tem que acontecer é haver uma sanção para os casos em que não se cumpre aquilo que está definido na lei, e por isso é que agora a Comissão Europeia, a União Europeia, aliás, está a mudar as regras do lobbying, porque as sanções não existiam propriamente. E há uma coisa, um ditongo, se quiser, uma expressão latina, que diz que nulla poena sine lege, quer dizer que não interessa muito termos legislação se ela não tiver sanção. E portanto, é isso que importa. Já vamos falar sobre isso. Pedro Delgado Alves, deputado do Partido Socialista, em setembro de 2016, durante a conferência sobre o lobbying que a Comissão Eventual para o Reforço da Transparência organizou e da qual a Vânia faz parte e também faz parte o Pedro Delgado Alves, ele disse: o profissional do lobby não deve ser equiparado a uma ONG, uma organização não governamental, ou a um sindicato, que estão a exercer um direito fundamental com proteção constitucional e não visam a persecução do lucro. Os grupos de lobby ou os grupos de interesse são apenas empresas ou são apenas organizações que procuram o lucro? Não, na minha visão não, e na visão do CDS também não. Aliás, isso mesmo está plasmado no nosso projeto de lei a respeito do lobbying. Portanto, um sindicato pode fazer lobbying? Um sindicato pode e faz. Grupo de interesse. É um grupo de interesse, é um grupo de pressão, é para isso que existe. E ainda bem que existem. E faz. O que nós entendemos é que se estiver no âmbito da concertação social, não deve ser tratado como lobbying, porque são uma série de parceiros que estão sentados à mesa para resolver um determinado assunto. Se for um sindicato isolado a tratar de algum assunto, aí sim, claro, deve ser considerado lobbyista e tem que se registar para esse efeito. No preâmbulo do projeto de lei do CDS-PP, número 225/13, que regulamenta a atividade de representação profissional de interesses, lobbying, que está a ser apreciado, lê-se no preâmbulo: seguindo o exemplo da representação de interesses legítimos nas instituições europeias, que atualmente se direciona para um projeto de implementação de um sistema de registro obrigatório, pretende-se que o regime jurídico que agora se aprova seja apenas um primeiro passo no sentido de uma regulação futuramente mais exigente. Assim, as medidas agora adotadas terão sempre associado um caráter de progressividade no seu alcance e nos seus efeitos, com vista a garantir gradualmente um nível máximo de transparência nas relações entre cidadãos, empresas e decisores. O CDS-PP defende um registro voluntário dos lobistas? Não, isso é uma gralha. Encontramos uma gralha no preâmbulo. E que ficou para sempre escrita no preâmbulo.
Aliás, que no aconteceu, artigo seguinte diz depois diz que é obrigatório. O que aconteceu foi o seguinte, eu explico com muita facilidade. Nós tínhamos esse projeto, é um projeto que nós tínhamos estado a desenvolver ainda quando estávamos no governo, depois porque chegou ao fim a legislatura ele não avançou e na altura, de uma forma menos ambiciosa, tínhamos pensado começar por passos e, portanto, por não ser obrigatório, por se aplicar apenas ao governo, num momento primeiro e depois num segundo momento à Assembleia da República, e, portanto, ser faseado como aí se disse, e depois nós desenvolvemos o projeto, esse preâmbulo depois é de 2016, sendo que a história começa de facto lá atrás, em 2013, como disse. E, portanto, quando nós o apresentamos em 2016, entendemos que devia ser obrigatório o registro e que devia se aplicar imediatamente a Governo, a Assembleia da República, a todos os entes públicos. E, portanto, que há autarquias locais, exatamente, autarquias locais, a todos. E, por isso, houve aqui um desenvolvimento do nosso pensamento que o preâmbulo não acompanhou. E depois, como a Comissão da Transparência foi já constituída em 2016 e em 2018 nós demos a entrada de algumas alterações ao projeto inicial que apresentamos, mas que ainda não foi discutido, designadamente impondo a sanção, impondo a pegada legislativa, enfim, outras questões que na altura nos pareceu ainda não estarmos prontos para desenvolver, depois das reuniões que tivemos e das milhentas audições que fizemos no âmbito da Comissão para o reforço da transparência, nos pareceu ser de dar já esse passo, até porque muita gente nos disse isto, se vão implementar o lobbying sem que haja obrigatoriedade, sem que haja sanção, não vai ter nenhum efeito e, portanto, mais vale fazer logo tudo de uma assentada e que as coisas avancem rapidamente, ou então mais vale estarem quietos. E nós entendemos que o devíamos fazer. Portanto, isto foi uma evolução ao longo do tempo e que vem desde 2014 e que fomos, e o preâmbulo não acompanhou toda essa evolução, porque as alterações que fomos introduzindo depois não são introduzidas no preâmbulo. O preâmbulo será revisto afinal quando o projeto for discutido. Mas já vamos falar das sanções que a Vânia estava a mencionar. Em relação ao facto de, na medida que o CDS propõe ser não só para a Assembleia, mas ser também para o Governo, para o Executivo, para as autarquias, como estava a Vânia a dizer, o projeto do PS, que também tem um projeto de lei, ou uma proposta de projeto, ou um projeto de lei sobre o lobbying, de que eu gostava de falar, no preâmbulo eles escrevem o seguinte: ciente dos limites que a distribuição constitucional de competências legislativas lhe confere e que apenas habilita a Assembleia da República a regular a forma como nos seus próprios processos legislativos decorre a interação com entidades externas. E, portanto, eles dizem que não é possível, ou pelo menos... O PS tem dúvidas sobre a constitucionalidade, se quiser, de um projeto por causa da separação de poderes. Ou seja, acha que a Assembleia da República só pode fazer para a Assembleia da República, que o Governo só pode fazer... e o CDS já não discutimos, não concordamos minimamente. Nós já discutimos isso na Comissão da Transparência. O próprio Pedro Delgado Alves disse que era uma questão de interpretação e que de facto podia haver aqui o entendimento, que os dois entendimentos eram possíveis, mas que iam estudar, iam ver. O que nos parece é que não faz nenhum sentido que ele se aplique à Assembleia da República e não se aplique no Governo, onde as decisões mais delicadas são tomadas. Porque, repare, na Assembleia da República, o ato é legislativo e a capacidade de influência é de uma miríade grande de pessoas. No Governo, as decisões e os atos podem afetar apenas uma e só pessoa. Portanto, não faz sentido que não se faça do mesmo passo para o Governo. Coisa diferente é discutirmos o registro, se cada entidade pública deve ter um registro ou se deve haver um registro para todas as entidades públicas, e eu percebo a dificuldade técnica desta discussão. Não percebo a dificuldade técnica da discussão de porque é que não se faz ao mesmo tempo para todos. Não percebo, não me parece que haja rigorosamente nenhuma limitação. E na sua opinião, o que é que quer dizer o registro? O que é que o registro teria? É só o nome dos lobistas? O registro tem o nome, as entidades, o nome dos lobistas, as pessoas que estão habilitadas a fazer lobbying, e sempre que... Para que é que serve esse registro? Esse registro serve para uma coisa muito simples. Sempre que a pessoa contacta o ente público, fica registado que essa pessoa contacta o ente público, a pessoa só recebe, nós só podemos receber as pessoas que estejam nesse registro, e fica publicada mensalmente ou semanalmente. Nós propusemos que fosse mensalmente, porque depois a logística também é complicada, publicada mensalmente uma agenda
que fica pública para todos os E, cidadãos. portanto, a todos agenda os de cidadãos governantes e de deputados seria pública. fica completamente pública, toda a gente fica a saber quem nós recebemos, com quem falamos. De resto, é uma coisa que não é absolutamente nova, porque alguns grupos parlamentares já vão publicando as passos, só que não se publica tudo, porque alguns sentem que não têm tanto interesse, e assim ficava tudo claro e transparente, que os cidadãos têm a possibilidade de perceber exatamente quem foi recebido e mais do que isso, porque para além da agenda, este registro permite que depois se faça a pegada legislativa. O que é a pegada legislativa? E no fim de cada projeto de lei, depois também teria que se ver o projeto ou lei, depois depende daquilo de que estivermos a falar, no fim, quando vai para a publicação em Diário da República, ficar anexa uma lista das entidades que foram ouvidas e que tiveram influência naquela decisão. O mesmo, por exemplo, num concurso público que o Governo lance. Se foram consultadas as entidades, quem foi consultado e o que é que... E, portanto, as pessoas ficam a saber exatamente quem falou com quem. E isto é absolutamente essencial para nós, porque no momento em que há um distanciamento dos eleitores e dos eleitos, porque as pessoas desconfiam daquilo que muitas vezes os políticos fazem, umas vezes com razão, outras vezes sem tanta, mas algumas vezes com razão, é absolutamente essencial saber-se quem falou com quem, e fica tudo claro, fica tudo transparente, é escrutinável. E o que é escrutinável é sancionável a seguir, para quem Vamos não falar fizer então as de coisas sanções. direitas. Vamos Em lá. abril deste ano, uma iniciativa do Bloco de Esquerda apresentou um pedido para a audição da administração da Ryanair, aprovado pela Comissão Parlamentar da Economia, para que se discutisse a situação laboral dos seus trabalhadores. Mas a empresa informou em setembro que se recusa a comparecer. Faz sentido sancionar empresas ou lobistas que se recusem a responder a convocatórias de audições na Assembleia, de terem reuniões no Parlamento, como por exemplo existe no regime austríaco, Olha. e portanto sancioná-los ou economicamente ou dizer-lhes não podem voltar aqui se não aceitarem esta audição? Eu tenho algumas dúvidas quanto a isso, mas é uma questão que nunca discutimos dentro do nosso grupo parlamentar. Repare, todas as entidades são convidadas para cá vir, não são obrigadas a vir cá. Uma coisa é no âmbito de uma comissão de inquérito, em que efetivamente as pessoas são obrigadas a cá. Não estamos a falar disso. Ter que vir prestar contas ao Parlamento, os entes públicos têm seguramente que vir. Os entes privados eu tenho algumas dúvidas que tenham que vir, por exemplo. Vou-lhe dar um exemplo. Muitas vezes acontece, demite-se o diretor-geral da administração escolar, por hipótese. Nós queremos ouvi-lo sobre os motivos da sua demissão. E ele pode concordar em cá vir, pode não concordar em cá vir. E se não concordar, nós não temos nenhum meio mas transformar nesse caso não o será um Parlamento. lobista, não é? Não será um lobista, sim. Mas No caso da Ryanair, seriam lobistas ou seriam empresas que potencialmente seriam lobistas? Um hipotético, porque podia não estar registado, normalmente as empresas não são lobistas, Poderiam ter lobistas. arranjam outras empresas que fazem esse trabalho por si. E, portanto, obrigar a que as pessoas cá venham, os lobistas... Não é obrigar, não é dizer que têm a obrigação de ir, é se não forem deixam de poder estar registados no poder estar registados como registro. lobistas, mas isso é diferente. Se Essa for é essa um a lobista, pergunta. É possível se for fazer um isso? lobista, é possível sim. Faz sentido para o isso CDS? É possível, é uma coisa que temos que pensar. Provavelmente sim, porque não faz sentido que a pessoa, quando quer cá vir para influenciar a nossa decisão, possa cá vir, e depois quando nós queremos tirar alguma satisfação de alguma coisa dessa pessoa, dessa empresa, quando está registada como lobista e ela se recusar a cá vir, é um bocadinho estranho, e portanto tem que estar disponível para todas as fases do processo, em princípio. E portanto sim, provavelmente sim, mas é uma questão que ainda não pensamos. O que nós definimos em matéria de sanções é uma coisa diferente. É que só pode cá vir falar com a Assembleia da República, com o Governo, etc., quem estiver registado enquanto tal, e tem que manter o registro atualizado, etc., etc., e se não cumprir alguma das premissas que nós prevemos, sai do registro e deixa de poder dirigir-se à Assembleia da República ou ao Governo, aos entes públicos, como lobista, e portanto deixa de poder estar registado. Mas é uma questão a ponderar. Nós nesta fase inicial só ponderamos esta saída do registro, e foi uma sanção que há sanções, há sítios que estão a pensar que têm de facto o regime austríaco, é mais musculado. Há um outro regime que agora não me lembro. O regime austríaco é o tal que eu tinha dito que tem sanções é o mais económicas. musculado. No Parlamento Europeu, o Parlamento Europeu não tem a empresa Monsanto
que se recusou a ir a uma das audições, teve lobistas que foram retirados do seu registro. Sim, mas teve mas a Comissão Europeia ainda não tem o regime completamente definido, ainda é uma coisa que está a ser estudada e, portanto, mas é possível que caminhemos para aí. É preciso consenso de todos os outros partidos, ou seja, pelo menos do PSD e do PS, nesse sentido, e maioria. Portanto vamos ver. Sim, PCP e Bloco de Esquerda não. Porque não acham que o lobby deve ser legalizado. Acham que é legalizar o tráfico de influências e, portanto, entendem que não se deve fazer. Em abril de 2016 foi constituída a Comissão Eventual para o Reforço da Transparência no Exercício de Funções Públicas, de que a VENI faz parte, mais uma vez, como já dissemos. A Comissão tem por objeto, estou a citar, a recolha de contributos e a análise e sistematização de medidas jurídicas e políticas orientadas para o reforço da qualidade da democracia, incidindo sobre a legislação aplicável aos titulares de cargos públicos. E ainda proceder à avaliação da pertinência da revisão ou emissão de legislação complementar ao exercício de cargos e funções públicas. A Comissão teria um prazo de 180 dias, portanto até outubro de 2016, mas este prazo poderia ser prorrogável, está escrito até na resolução da Assembleia da República, até à conclusão dos seus trabalhos. Estamos em outubro de 2018, 2 anos depois do final do primeiro período, e a Comissão ainda existe. A Comissão não está a fazer o seu trabalho? Ou porquê é que está a demorar tanto tempo? A Comissão está a fazer o seu trabalho. É um trabalho muito, muito complexo. Primeiro, é bom explicarmos que começamos por fazer... a primeira parte do trabalho da Comissão foi ouvir dezenas de entidades. Eu não lhe sei dizer quantas, vocês provavelmente saberão. Terão a hipótese de perceber, mas são muitas. Nós ouvimos imensa gente. E isso demorou bastante tempo, porque são audições relativamente longas, em que as pessoas têm um tempo para expor o seu ponto de vista, há 5 ou 6 partidos a fazerem perguntas, há respostas, e portanto isso demorou algum tempo. Depois foi feito um anteprojeto daquilo que seria, porque todos os partidos antes disso apresentaram os seus projetos, e depois foi feito um anteprojeto daquilo em que poderia haver consenso, deixando de fora aquilo em que não havia consenso. Só a elaboração desse anteprojeto demorou imenso tempo. E demorou porquê? Primeiro porque cada vez que estamos a fazer, que o anteprojeto está a ser idealizado, nos lembramos que toca e mais com outra legislação que não estava a ser aqui equacionada. Repare, nós estamos a falar de membros do governo, estamos a falar de assessores, estamos a falar de autarquias locais, estamos a falar de governo regional, estamos a falar da Assembleia da República. Todos têm a legislação que se aplica a todos, e todos têm a legislação própria. E tudo aquilo em que mexemos toca em vários pontos de toda essa legislação. E, portanto, cada vez que mexemos numa coisa, percebemos que vamos ter que mexer noutra. E isto é um trabalho muito difícil de logística, muito complicado. Para além disso, há muitos projetos em cima da mesa, com visões, em alguns casos, diametralmente opostas, e aí a coisa nem é tão difícil, mas depois com visões que se podem tocar aqui e ali, mas que não se tocam seguramente no outro lado. E, portanto, compatibilizar toda esta sorte de legislação é de facto complicado, e toda esta sorte de entendimentos sobre cada uma das matérias. E por isso, de facto, tem sido demorada. Houve aqui também outra questão que teve a ver com a alteração da presidência do PSD. Houve aqui um hiato de tempo em que passo escolho por Rui Rio, havia diferentes visões num e noutro, de um e do outro presidentes, para além de que o presidente da Comissão Eventual para o Reforço da Transparência era à época o deputado Fernando Negrão, que entretanto hoje é o líder da bancada do PSD, portanto houve aqui um hiato de alguns meses, exatamente, hoje é Marcos Guedes, exatamente, e houve aqui realmente algumas dificuldades logísticas. Hoje em dia temos estado há já uns meses a fazer votações desse anteprojeto que foi sendo construído pelos serviços. Mas vai chegar a dia 31 de março, que é agora o prazo, isto já foi estendido março, 4 vezes, e portanto agora é 31 de março de 2019. Vai chegar a essa altura com algo por apresentar? Eu acho que sim, eu acho que finalmente agora a 31 de março vamos chegar com alguma coisa. Poderemos não ter as matérias todas. Mas achava a mesma coisa nas outras vezes que foi adiado? Achava que não e percebia que não, porque não era possível. Nós neste momento estamos, como lhe dizia, com um anteprojeto que, embora tenha muitas votações adiadas, as votações que estamos a fazer neste momento são indiciárias e portanto depois terão que ser confirmadas por todos os partidos, porque lá está, às vezes estamos a votar alguma coisa, já temos a matéria discutida porque nós primeiro discutimos e a seguir votamos na sessão seguinte. Às vezes estamos a votar alguma coisa
alguém se lembra de um pormenor que depois vai tocar outra vez com qualquer outra coisa. Isto é de facto muito intrincado e, portanto, muitas vezes temos que adiar e depois há decisões que são difíceis para alguns partidos e, portanto, têm sido pedidos alguns adiamentos de votações. Ainda assim, temos feito algumas votações e estamos agora a chegar ao fim das votações do anteprojeto para se construir finalmente aquilo em que há consenso absoluto e em que há dissenso absoluto, para ficarmos nas franjas, e as franjas vão ser complicadas, mas eu acho que, enfim, nós estamos a pensar não interromper inclusivamente durante o Orçamento do Estado, é uma decisão que ainda se está a tomar para ver se conseguimos fazer com que isto avance. Agora, há questões como o enriquecimento ilícito, que estão em cima da mesa, mas que não estão neste projeto, o lobbying, de que estávamos a falar, e o registro de ofertas, códigos de conduta, que não estão neste anteprojeto e que estarão feitos à parte, que ainda não estão discutidos. E, portanto, eu acho que alguma coisa a 31 de março seguramente vamos ter, já fechada e definida, não sei se tudo. Paulo Trigo Pereira, deputado independente eleito pelo PS e que também faz parte da Comissão Eventual para o Reforço da Transparência no Exercício de Funções Públicas, disse: com o que temos em mão já é muito difícil chegar a bom porto. Se a montanha parir um rato, no final disto tudo, é o descrédito total junto à opinião pública. E todos vamos partilhar desse descrédito. Acha que vai chegar a 31 de março esta comissão e vai estar desacreditada? Eu espero que não. E o CDS tudo fará para que assim não seja. Eu percebo o que diz Paulo Trigo Pereira, porque as pessoas estão à espera que daqui saia alguma coisa que se veja, e eu acho que pode sair. Agora, o que nós não podemos querer é ter ímpetos proibicionistas, como muitos dos partidos pretendem, e depois achar que esses ímpetos proibicionistas são o de ser tudo em exclusividade, de não se poder, de haver impedimentos para tudo e mais alguma coisa, e depois achar que no fim vai resolver-se tudo. Não vai. E é bom que as pessoas tenham consciência disso, porque infelizmente, ou felizmente, em algumas circunstâncias, aqui infelizmente, a lei tem sempre fugas de escape, há sempre vias e maneiras de contornar aquilo que se faz. Por isso é que nós defendemos que mais vale uma coisa aberta, que seja transparente, escrutinável e sancionável, do que uma coisa que é absolutamente proibicionista, que depois por baixo da mesa vai continuar a acontecer alguma coisa menos boa. E, portanto, o que me parece é que se nós não formos muito ambiciosos no sentido de querer uma coisa completamente vedada, completamente blindada, completamente estanque, que vai ser tudo perfeito, isso não vai. E, portanto, se quisermos uma coisa que seja transparente, aberta, para que os cidadãos possam perceber o que se está a passar, perceber e que muito vai da consciência dos deputados e dos membros do governo, e que depois sejam sancionados por aquilo que fizerem mal, mas que seja absolutamente clarinho, tudo claro. O que não parece clarinho, pelo menos para o Paulo Trigo Pereira, o deputado, é a própria comissão, que ele diz e classifica como muito pouco transparente, em abril de 2017 à Lusa, exatamente como quando tinha dito... Isso tem uma explicação. Não é um pouco irónico que acusem a Comissão Eventual para a Transparência de ser pouco transparente? O Sr. deputado Paulo Trigo Pereira estava a referir-se ao facto de nós termos feito variadíssimas, e é verdade, reuniões à porta fechada, porque eram reuniões de mesa à porta fechada para as próprias pessoas que faziam parte da comissão. Porque eram reuniões como há em qualquer comissão desta Assembleia da República, nas 12 que existem, mais as eventuais, que são mais 6, ou de inquérito, tudo junto são 18. O que acontece é que foram feitas uma série de reuniões, muitas, de coordenadores e de mesa, no sentido de se perceber como é que se ia construir o guião, a par, e eram reuniões também com os serviços, para se construir o guião. Não fazia sentido estar a convocar todos os membros da comissão, porque não se ia estar a discutir o que se estava a discutir a matéria de fundo. O que se estava a discutir era como, normativamente, se quiser, como é que se ia construir o guião. E foi isso que se esteve a fazer. Não foi nada de extraordinário, sendo que há um coordenador pelo grupo parlamentar do PS e o coordenador do grupo parlamentar do PS daria, e deu seguramente todas as explicações que o Sr. deputado Paulo Trigo Pereira queria ter. Mas o Sr. deputado Paulo Trigo Pereira, que é uma pessoa extraordinária, por quem eu tenho muita estima, às vezes zanga-se com algumas coisas que francamente não têm razão de ser, porque esta aqui de facto era apenas isso ou isso. Estávamos a construir a forma como íamos fazer o guião, e se derem ao trabalho de ir ver o guião, perceberão
o trabalho que lá está, que é um trabalho difícil, é um trabalho árduo, que tem as propostas de todos os partidos, tem as eventuais propostas que podem surgir do consenso de algumas propostas que partiram dos partidos, tem aquelas que não estão de todo consensualizadas, tem a legislação atual, tem aquilo que pode ficar no anteprojeto, a ver, não é propriamente uma coisa simples. Uma das funções da Comissão é também apreciar iniciativas legislativas que têm a ver com impedimentos, incompatibilidades de titulares de cargos políticos ou altos cargos públicos. O Estatuto dos Deputados, que hoje está em vigor, foi aprovado originalmente em 1993, e já teve mais de uma dezena de alterações. O regime jurídico de incompatibilidades e impedimentos de titulares de cargos políticos e altos cargos públicos já foi emendado 8 vezes desde que foi originalmente aprovado em 1994. Neste momento estão a ser apreciados projetos de lei do PSD, PS, BE, CDS-PP e PCP que propõem novas alterações a estes diplomas e a criação de nova regulamentação. Porquê é que são necessárias tantas novas alterações? Isso é como em tudo na vida. A legislação, se der ao trabalho de ir ver o Código Penal ou o Código de Processo Penal, verá que eles são de 80 e qualquer coisa e um vai na 44ª alteração e o outro vai o direito surge. Mas porquê é que estas novas propostas simples, são necessárias? Porque a resposta é muito simples. O direito surge da realidade, ou seja, só se faz lei quando há uma realidade que reclama a intervenção do direito. É assim que deve ser. Às vezes, infelizmente, não é, mas é isto que às vezes acontece. E há situações de facto que vão surgindo e que nos fazem perceber que há, lá está, válvulas de escape, há fugas, há coisas que necessitam de mais intervenção, há coisas que não estão tão balizadas como deviam, e por isso é que de vez em quando é preciso ir fazer ajustes à lei. E de 93 para cá já passaram alguns anos, e a nossa realidade mudou bastante desde a década de 90 até ao momento em que vivemos hoje. E portanto, quando a realidade muda, obviamente a lei tem que acompanhar essa evolução, e é por isso que estamos a tratar dessas questões. Vamos falar então de algumas propostas. Com certeza. Em novembro do ano passado, o Governo nomeou Maria de Belém para constituir-se uma comissão com o objetivo de rever a atual Lei de Base de Saúde. Maria de Belém foi Ministra de Saúde entre 95 e 99, no Governo de António Guterres. Em dezembro de 2006, enquanto era deputada e Presidente da Comissão da Saúde no Parlamento, foi contratada como consultora pela empresa Espírito Santo Saúde, que hoje se chama Luz Saúde. Na altura afirmou não considerar existir incompatibilidade entre as funções. Maria de Belém podia ser deputada, Presidente da Comissão de Saúde e trabalhar para a Espírito Santo Saúde? Olha, eu não... Estamos a falar de exclusividade estamos a falar de incompatibilidade incompatibilidades e impedimentos. Estamos a falar de tudo. Essas questões são questões muito sensíveis e que eu gosto muito pouco de particularizar. O que eu acho que nós temos que fazer é olhar para o caso, para partir para a generalidade e perceber o que é que as pessoas podem ou não fazer. Funcionalizar a política é uma coisa que não me parece ser o caminho acertado. E eu explico porquê. Porque ao funcionalizarmos a política vamos precisamente desembocar naquilo que nos acusam. De políticos funcionários, de políticos que só são políticos, que não sabem nada da vida, que estão aqui porque querem aquilo que as pessoas vulgarmente chamam de tacho e não fazem mais nada e força-as a estar na política porque depois não têm mais nenhum caminho para tratarem da sua vida. Mas então não vamos pessoalizar. E portanto, deixe-me só dizer, e portanto a exclusividade tem esse perigo de onde, para chegarmos à questão que me pôs, têm que ser construídos, porque não me parece que a exclusividade seja a solução de todo, têm que ser construídos alguns caminhos para impedir que as pessoas tomem decisões a favor ou contra o Estado a quem também servem e para quem também prestam funções. E, portanto, há aqui uma série de impedimentos e de incompatibilidades que devem ser desenhadas. Não me parece que as pessoas possam, por exemplo, pense-se num advogado. Não me parece que um advogado possa pleitear contra ou a favor do Estado enquanto é deputado. Neste momento... Aliás, o CDS propõe isso. O CDS propõe isso, sim senhor. No projeto de lei. As consultadorias para o Estado, as assessorias para o Estado, também não me parece que façam sentido, porque a pessoa está a representar o Estado numa função e não pode depois noutra função ir representar esse mesmo Estado ou dar pareceres contra esse mesmo Estado.
trabalhar para entes privados, e aí chegamos à sua questão, não me parece que à partida tenha algum problema, porque são duas coisas distintas. Uma coisa é o Estado, a quem presta funções, outra coisa é o privado, a quem também pode prestar funções. É evidente que na sua atuação, quer num, quer no outro, quer no privado, quer no ente público para quem trabalha, tem que saber separar muito bem as águas e perceber até onde é que pode ir. E por isso, mais uma vez digo... E deixa-se isso ao bom senso dos deputados? Deixa-se isso ao bom senso dos deputados, num registro de interesses que deve ser bastante mais musculado, no sentido de se perceber tudo o que a pessoa faz, tudo o que a pessoa tem, para que, se houver alguma decisão que pareça ser desconforme, possa ser escrutinável e sancionável. Mas eu não queria fugir da minha pergunta. Não vamos individualizar na Maria de Belém, então. Faz sentido que alguém que é presidente da Comissão Parlamentar de Saúde seja depois também consultora para uma empresa privada de saúde ao mesmo tempo? Não me choca. Não é um claro conflito de interesses? A mim não me choca, porque mais uma vez lhe digo, estamos a falar de um ente privado e de um ente público e, portanto, são duas coisas completamente distintas e cada um segue o seu caminho. Se houver conflito de interesses, se houver alguma decisão em que haja conflito de interesses, a pessoa tem que se abster de o praticar. E isso, mais uma vez digo, fica na esfera individual. E acha que fica então de cada um. Na esfera individual e no consenso? Acho que sim, desde que seja tudo absolutamente transparente, registável e escrutinável. Porque se isso estiver registado, mas estava registado, e se as pessoas, não é? claro, com certeza, e se as pessoas, sem interesses. dúvida, não tenho dúvida no caso concreto, mas a questão não é essa, mas a questão é saber-se que decisões é que as pessoas também tomam e que decisões é que andam a fazer e, portanto, e que atos andam a praticar e, portanto, se for tudo absolutamente claro, eu não vejo nenhum problema nisso, absolutamente nenhum. A questão é que tem que haver clareza e transparência para que, se houver alguma questão que seja menos compatível, se quiser, se possa escrutinar e perceber o que aconteceu e, no fim, se houver que sancionar. Em relação à exclusividade, vamos também falar sobre isso. Aquilo que dizia era que não faz sentido alguém ter uma exclusividade enquanto é deputado, porque pode ser acusado depois de taxas por não estar a trabalhar também na realidade. Mas não há assim tantos deputados que fizeram a sua vida inteira como deputados, não é? As pessoas entram e saem, a Vânia entrou em 2015 e provavelmente no final da legislatura pode decidir ou não sair e ir trabalhar para uma outra empresa, tal como antes de 2015 também poderia tê-lo feito. Sim. A maior parte dos deputados fazem isso, não é? A grande parte sim, a grande parte entra e sai, mas muita gente também não está em exclusividade e depois, se olhar bem para o que se diz, é que muitas vezes se diz precisamente isso, é que as pessoas entram e saem, mas estão sempre por aqui a pairar e arranjam sempre uma maneira de estar em funções para que possam depois ter acesso a outras coisas. Isso não é exatamente verdade, mas é outra dificuldade. O que eu acho é que a exclusividade tem um problema. Para além de nos afastar muito do mundo real, porque é muito... Nós estamos aqui a tomar decisões que tocam na vida das pessoas todos os dias. Mas os deputados podem estar na vida real e falar com as pessoas ao mesmo tempo. Claro que podem, mas se não estiverem... precisam de ser... Não precisam, mas é muito bom quando são, porque têm um sentimento e uma percepção das coisas completamente diferentes. Uma coisa é eu falar com uma pessoa e a pessoa dizer-me que o meu problema é este, o meu problema é aquele. Outra coisa é eu ter uma visão de conjunto daquilo em que eu também trabalho e naquilo em que eu também estou. Eu não defendo que as pessoas não possam estar em exclusividade. O que eu defendo é que possam decidir não estar em exclusividade, que é uma coisa completamente diferente, desde que consigam cumprir a sua função cabalmente no Parlamento e de forma absolutamente isenta e clara. E, portanto, isso é possível e há muita gente que o faz e que o fez ao longo da vida sem absolutamente nenhum problema, sem nenhuma mácula e sem ter tido qualquer questão. Eu, por exemplo, estou em exclusividade por uma razão simples, porque eu era advogada em Guimarães há uns anos atrás e não é possível conciliar, eu não consigo conciliar a minha atividade na advocacia em Guimarães com o meu trabalho parlamentar
porque para além disso tenho um filho de 5 anos e não é possível fazer tudo ao mesmo tempo. Mas há quem consiga conciliar, e se conseguir conciliar, desde que uma não bula com a outra, no sentido de haver intromissões, interferências na atividade de um e do outro, eu não vejo rigorosamente nenhum problema. E eu acho que é pior as pessoas trabalharem em exclusividade, porque funcionaliza as pessoas, obriga as pessoas a estarem muito mais dependentes da política do que o que deveriam estar, porque depois é muito mais difícil sair. Repare, eu deixei de ser advogada em 2006. Hoje em dia, se eu quiser voltar para a advocacia, eu tenho alguma dificuldade, tenho 41 anos, como disse há bocadinho, e vou estar a concorrer com miúdos acabados de sair da faculdade, o que não é exatamente fácil, e há muitos. E, portanto, estas coisas são decisões que se tomam em consciência, mas que não se tomam de ânimo leve e que têm depois consequências. Seria muito mais fácil para mim manter um escritório a trabalhar. Eu entendi não o fazer porque não tinha tempo, porque não era possível, porque não era compatível com a minha vida privada também. Mas para quem eu conseguir fazer, eu não vejo rigorosamente nenhum problema, desde que separe bem as águas e que as coisas estejam bem definidas. E eu acho até que é melhor para as pessoas porque lhes dá muito mais liberdade, e isso para mim é um exercício de liberdade, dá-lhes muito mais de liberdade para poderem estar e para poderem sair quando entendem. Quando as pessoas estão mais dependentes da política, têm muito mais dificuldade em sair, e isso vê-se em vários exemplos que eu obviamente não queria concretizar. A Lei número 64/93 de 26 de agosto, que depois teve uma série de alterações até 2011, estabelece o regime jurídico de incompatibilidades e impedimentos dos titulares de cargos políticos e altos cargos públicos. No artigo 4, lê-se no ponto 1 que, estou a citar, os titulares de cargos previstos nos artigos 1 e 2, o que quer dizer titulares de órgãos de soberania, titulares de altos cargos públicos ou titulares de outros cargos políticos, exercem as suas funções em regime de exclusividade. Porquê é que titulares de cargos políticos, como ministros, secretários de Estado, trabalham em regime de exclusividade e deputados não? É a separação de poderes que dita precisamente os 3 poderes clássicos explicam isso muito bem, porque uns têm funções executivas e os outros não têm funções legislativas. Quem tem funções executivas deve fazê-lo em exclusividade, obviamente, porque toma decisões que afetam uma pessoa em particular. Quem tem funções legislativas está a tratar de um todo e da generalidade. As leis são gerais e abstratas, aplicam-se a toda a gente e, portanto, o princípio da separação de poderes responde claro e cabalmente a isso, e é só por isso que há essa diferença, e, portanto, não vejo porque se há de mudar. Atualmente, no Estatuto dos Deputados, a Lei número 7/93, diz no seu artigo 20º: 1. São incompatíveis com o exercício do mandato de deputado à Assembleia da República os seguintes cargos. Depois tem entre muitos a linha G, que diz Presidente, Vice-Presidente ou Substituto Legal do Presidente e Vereador a tempo inteiro ou em regime de meio tempo das câmaras municipais. Ainda assim, podem ser deputados quem é vereador sem pelour, como a Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda em Almada, ou um presidente de junta de freguesia, como Pedro Pimpão, do PSD, em Pombal, ou mesmo presidente de uma Assembleia Municipal, como é o caso da Helena Roseta, eleita pelo PS em Lisboa. Não existe aqui um conflito de representações em que as pessoas que estão eleitas para os órgãos locais representam cidadãos de uma autarquia e os deputados da Assembleia da República representam todas as pessoas do país. Sim. Repare, quando têm funções executivas é uma coisa, e por isso é que a lei está feita dessa maneira. Quando têm funções não executivas, eu tenho algumas dúvidas de que se deva proibir, francamente. Eu percebo a confusão, mas não me parece que haja propriamente alguma incompatibilidade numa e noutra circunstâncias e situações, porque essas pessoas que são dessa freguesia ou desse município são igualmente portugueses, e as pessoas, quando estão na Assembleia Municipal, sabem que estão na Assembleia Municipal e estão a representar as pessoas nesse município. Quando estão na Assembleia da República, sabem que representam todo o país, conflito. E nunca vi haver uma grande questão à volta dessa problemática. E, portanto, 44% dos deputados acumulam um mandato com um órgão local. São quase metade deles. E não me parece haver aí grandes... Repare, eu já há pouco lhe disse isto, mas repito, nós só devemos intervir legislativamente quando há um problema. E não tem havido grandes problemas nesse domínio. Portanto, às vezes mais vale não inventarmos a roda todos os dias, porque
nem sempre isso ajuda a resolver os problemas. E esta Comissão da Transparência, do que estamos a falar em particular, surge para acreditar a democracia, que está um bocadinho desacreditada, no sentido dos representantes dessa democracia, não é a democracia em si, mas os representantes dessa democracia. Com razão ou sem razão? Em algumas circunstâncias, sim, com razão. Que não tem a ver, muita gente defende que se deve alterar o sistema político, porque assim se conseguirá trazer outra vez as pessoas até nós, francamente. Mas não me porquê parece, é que acha que tem não me que tem parece razão que o sistema as pessoas? político tem, porque alguns políticos de facto se portaram de uma forma menos bonita. Há algumas circunstâncias, toda a gente conhece os exemplos, não vale a pena estarmos aqui com questões. Há muita gente que de facto tomou decisões enquanto tinha funções de responsabilidade que não foram as decisões mais acertadas e que de facto deixam agora algum descrédito à política. E as pessoas têm que ver isso, e nós temos que perceber isso e perceber que isso está a evitar o afastamento. Mas eu acho que também há aqui uma certa acomodação das pessoas. As pessoas habituaram-se a viver em democracia e nós somos pacíficos nisso e acham que não há nenhum problema e que a democracia é perene e que se vai manter sempre, e basta um abanão, vejamos o exemplo da Venezuela, para que isso assim não seja. E portanto é importante que nós, enquanto representantes das pessoas, tenhamos essa consciência, tenhamos a consciência de que não há democracia sem partidos, que os partidos são essenciais, mas que é preciso abrir a todos, e por isso é que a transparência é essencial, para que toda a gente perceba o que nós andamos a fazer, qual é o nosso trabalho e que podemos ser sancionados se fizermos mal o nosso trabalho. É com prazer que anuncio que Maria Luísa Albuquerque irá juntar-se à administração como diretora não executiva. Como deputada do Parlamento Português, que já desempenhou cargos de topo no Ministério das Finanças e do Tesouro Público Português, Maria Luísa irá contribuir com uma vasta experiência internacional e no campo da gestão da dívida. Essa declaração foi dita por Jonathan Bloomer, presidente do Conselho de Administração da Arrow, em março de 2016. A ex-ministra das Finanças portuguesa do governo do PSD e CDS-PP e atual deputada à Assembleia da República pelo PSD, foi contratada como diretora não executiva na financeira britânica Arrow Global, que tem como clientes Santander, Banif, Millennium BCP, Banco Popular, Montepio, Finibanco, Crédito Agrícola, Cofidis, entre outras empresas. É também isto que se chama efeito de portas giratórias? É também isso que alguns chamam de efeito de portas giratórias, mas não me parece francamente que a senhora deputada Maria Luísa Albuquerque tenha algum problema. Aliás, a Comissão de Ética decidiu isso mesmo. Tem algum problema num parecer disse que não existe à lei vigente e àquela que se provavelmente virá a aprovar. As pessoas... Há propostas que fariam com que isto... Podemos falar depois sobre algumas sim, também fariam com que fariam... É engraçado porque há algumas propostas que são absolutamente dirigidas, mas enfim, podemos falar sobre isso. Falaremos então sobre isso. Exatamente, há propostas que vão nesse sentido, mas que depois excepcionam representantes em organizações, em ONGs. É extraordinário, não é? E portanto é preciso percebermos o que é que estamos a falar, porque eu não percebo qual é a grande diferença de ser administradora não executiva de uma consultora ou de ir para a ONU no mesmo sentido. Portanto, quer dizer, porque é que um há de estar excepcionado e o outro não? E portanto... Talvez porque é Ministra das Finanças e vai para uma financeira, será por isso? E às vezes os primeiros ministros também acabam em sítios... Quer dizer, isso francamente não... Repare, as pessoas ficam conhecidas pelo bom que fazem, pelo bem que fazem, e pelo mal que fazem e pelo mal que fazem. Quando são reconhecidas, é natural que as pessoas, porque foi, no caso concreto da deputada Maria Luísa Albuquerque, porque foi Ministra das Finanças, ela que sempre trabalhou no mundo financeiro, não poder voltar ao mundo financeiro é uma imputação inacreditável, porque nesse caso vai deixar de ter pessoas a quererem ser Ministros das Finanças, depois vão fazer o quê? Mas incompatibilidade ou impedimento, a verdade é que sim, houve um parecer da Comissão de Ética que foi aprovado com os votos do PSD, CDS, votos contra do Bloco, do PCP e abstenção do PS, que dizem que não existe incompatibilidade ou impedimento, tendo em conta a lei atual, e depois podemos falar das alterações. Mas é ético que menos de 4 meses depois de se deixar de ser Ministra das Finanças, a Maria Luísa Albuquerque ou outra pessoa qualquer, podemos não individualizar... Vá trabalhar como diretora não executiva numa financeira. É diretora não executiva. 4 meses depois. Não toma decisões. E vai trabalhar numa financeira onde ela sempre trabalhou. Ela sempre trabalhou nesse mundo.
E depois eu pergunto assim, um sapateiro sempre foi só sapateiro, vem para o Parlamento, ou vai ser Ministro da Economia, depois lidou com imensas empresas de calçado seguramente, até lhes deu fundos comunitários, depois não pode voltar a ser sapateiro, vai fazer o quê se não sabe fazer outra coisa? É preciso também termos calma com aquilo que decidimos, porque as pessoas vêm de um determinado mundo e é nesse mundo que sabem girar, é nesse mundo que aprenderam a trabalhar e portanto seguramente, com certeza não poderá ter não poderá ter envolvimentos com empresas que tutelou diretamente, isso parece-me evidente, porque há aí uma certa... Exatamente, mas temos que ter calma com o espectro e com a abrangência, porque senão às tantas as pessoas deixam de poder fazer aquilo que sempre fizeram. Portanto, no início da conversa a Vânia falava sobre o período de nojo. Neste caso não deveria haver um período de nojo porque não tutelou diretamente a Arrow. Exatamente. Porque aquilo que hoje diz a lei é um período de nojo, 3 anos. No artigo 5º, regime aplicável após cessação de funções, diz: os titulares de órgãos de soberania e titulares de cargos políticos não podem exercer pelo período de 3 anos contados da data da cessação das respectivas funções, cargos em empresas privadas que prossigam atividades no setor por eles diretamente tutelado, desde que, e esta parte acho que é importante, desde que no período do respectivo mandato tenham sido objeto de operações de privatização ou tenham beneficiado de incentivos financeiros ou de sistemas de incentivos e benefícios fiscais de natureza contratual. E, portanto, na prática é esta segunda parte do artigo que muda. Sim. O Bloco de Esquerda, e se calhar era isso que a Vânia estava a falar, o Bloco de Esquerda e o PCP têm um projeto de lei que altera este estatuto dos deputados e o regime de incompatibilidades e impedimentos dos titulares de cargos políticos e altos cargos públicos, em que mudam este artigo ligeiramente. Aumentam o prazo de 3 anos para 6 anos no caso do Bloco, e do PCP seria de 3 anos para 5 anos, mas também aquilo que fazem é retirar esta segunda parte. Retiram-o desde que, no período do seu respectivo mandato, etc. E, portanto, fariam, na prática, com que a Maria Luísa Albuquerque não pudesse ir para a Arrow. Sim, e parece-me que acha que isso é dirigido à Maria Luísa Albuquerque? Acho que alguns são dirigidos, sim, acho que não é à Maria Luísa Albuquerque em particular, mas também acho que isso surge porque a questão, não acho que tenha a ver com a Maria Luísa Albuquerque, porque tem algum ódio de estimação à Maria Luísa Albuquerque, é entendido, salvadas as devidas diferenças. Mas não surge como estava a dizer, porque se vê a realidade... Surge da realidade, surge daquilo que foi acontecendo. Agora, não surgiu da realidade por António Guterres, por exemplo. E é isso que eu acho extraordinário, está a ver? Como se quando se olham para as coisas, para uns surge da realidade e para outros não surge da realidade, porque também podíamos questionar se António Guterres podia estar onde está tendo sido o que foi. É só isso. Deixa-me só ver se tem que aliás, desculpe só, já agora, o PS excepciona precisamente as ONGs numa das partes em que altera a lei, precisamente. No livro Porque Falha Portugal, de Gustavo Sampaio, publicado em 2016, o autor apresenta várias listas de ex-titulares de cargos políticos nomeados ou recrutados por grupos empresariais em Portugal. São 12 que foram recrutados pela Mota-Engil, isto foi em 2016, 22 pelo Grupo José de Melo, 37 pela Caixa Geral de Depósitos. Alguns exemplos são bem conhecidos. Paulo Portas, que é do CDS, do seu partido, ex-vice-primeiro-ministro, foi trabalhar para a Mota-Engil, tal como Joaquim Ferreira do Amaral. Foi trabalhar para a Mota-Engil, mas sim, já lá vemos. Depois pode corrigir-me. Joaquim Ferreira do Amaral, ex-ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, ou Luís Parreirão, ex-secretário de Estado Adjunto e das Obras Públicas. Para a Caixa Geral de Depósito foi Mário Lino, ex-ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações. Para o Grupo José de Melo foi António Couto dos Santos, ex-ministro da Educação. Existem muitos outros casos em muitas outras empresas. Isto quer dizer alguma coisa? Olha, pode corrigir-me agora. Posso. Primeiro, ponto prévio, Paulo Portas não foi trabalhar para a Mota-Engil. Paulo Portas tem uma empresa e é consultor, faz consultoria a várias empresas, e portanto uma das quais é a Mota-Engil, e portanto é ligeiramente diferente. Sendo que, repare, eu acho que nós temos todos que perceber que as pessoas são conhecidas pelas suas capacidades e são contratadas em função das suas capacidades. Muitas dessas pessoas foram reconhecidamente e consabidamente consideradas pessoas muito capazes
e que, portanto, era um acrescento, uma mais-valia, que é uma palavra que eu detesto usar, mas que era uma mais-valia para essas empresas. É normal que assim seja, é normal que se contratem pessoas que são conhecidas e reconhecidas pelo trabalho que fizeram para as suas empresas. De resto, os headhunters andam aí a recrutar as pessoas que são conhecidas pelo seu talento e, portanto, isso é normal, faz parte da vida, é assim que é. Tem, obviamente, que haver balizas e haver claras barreiras àquilo que se pode e não se pode fazer. Não me parece é que proibir tudo e dizer, a partir de agora, as pessoas que estiveram em funções executivas ou na Assembleia da República não podem de todo ir trabalhar para sítio nenhum porque elas só lá estão porque conheceram essas pessoas ou porque só lá estão porque foram, isso não faz sentido, porque repare, porque é que, e qual é, eu gostava de perceber qual é a grande diferença, porque é que se faz isso com as empresas é assim, mas os professores universitários podem continuar a ser professores universitários, eu não consigo perceber qual é a grande diferença, não consigo. Acha que é igual ir trabalhar para um acho grupo que é igual, empresarial ou ser acho que são duas. Mas porque é que pode ser? Porque é que pode ir? Eu também. Eu não percebo qual é a grande diferença. Porque é que se pode ir trabalhar para uma empresa e não se pode ir trabalhar para uma empresa à luz de alguns critérios que agora se pretendem implementar e se pode ir trabalhar para uma universidade. Qual é a grande diferença? As empresas não são demónio, elas é que dão valor à nossa economia, as empresas e, portanto, é que fazem respondendo à minha pergunta, acha que isto não quer dizer nada, não existe aqui qualquer tipo de promiscuidade, não conflito? Me parece que exista uma promiscuidade, acho que em algumas circunstâncias, em alguns casos, eventualmente pode ter acontecido de as coisas terem corrido de uma forma menos transparente e de a pessoa ter ido para lá só porque era, não sei o que, mas francamente... Por exemplo, entre 1999 e 2001 foram feitas 4 parcerias público-privadas com a empresa Ascendi, do Grupo Mota-Engil. Foram concessões de autoestradas do Norte, Costa da Prata, Beiras, Litoral e Alta. Nesta altura era Jorge Coelho o Ministro de Estado e do Equipamento Social e Luís Parreirão era Secretário de Estado Adjunto e das Obras Públicas. Jorge Coelho em 2008 já... 7 anos depois foi assumir a presidência executiva da Mota-Engil. Luís Parreirão em 2002, portanto no ano a seguir a estas parcerias público-privadas serem feitas, tornou-se administrador de várias empresas do Grupo Mota-Engil, incluindo a própria Ascendi. Isto sim é um dos casos. Há casos em que se tem que ter algum cuidado, sim, eu acho que portanto, ele assinou a parceria público-privada e foi trabalhar para a empresa. Não significa, repare, eu gosto pouco destas generalizações, porque não significa que não seja um excelente quadro, que de facto não saiba do que está a fazer, não saiba do que está a falar, não seja um excelente trabalhador, um excelente funcionário, não seja uma pessoa que de facto percebe do assunto e está lá porque percebe do assunto. Se calhar percebe muito do assunto, era a pessoa que mais percebia, eu não sei. E portanto, não significa que só tenha ido para lá trabalhar porque há aqui uma troca de favores, não significa necessariamente isso, e portanto essas generalizações são muito perigosas e muito difíceis de fazer. Jorge Coelho, por exemplo, é tido como uma pessoa insuspeita, e estou a falar de uma pessoa que não é do meu partido, portanto estou à vontade para o dizer, foi 7 anos depois, nunca podia ir, porque se um dia foi ministro deixa de poder, no fundo as pessoas, porque um dia foram ministras, qualquer dia deixam de poder trabalhar. Acho que há que ter calma naquilo que se aprova, há que ter, como digo, balizas bem definidas, critérios muito precisos e regras muito claras sobre aquilo que as pessoas podem e não podem fazer. E depois permitir que toda a gente perceba e escrutine tudo, porque se as coisas forem escrutináveis, o trabalho que o Hemiciclo faz é um trabalho extraordinário e muito louvável, já agora deixem-me dizer isto, porque se conseguem perceber exatamente quem está onde, o que faz o que é que aconteceu, o que é que não aconteceu, e isso é escrutinável e as pessoas ficam a saber e depois tomam e formulam o seu próprio juízo. Se houver algum problema, alguma coisa que se deva sancionar, estarão as autoridades para o fazer. Proibir de todo só vai arranjar maneira, só se vai tentar arranjar alguma forma de se esconder por baixo da mesa aquilo que se quiser esconder e, portanto, não me parece que essa seja a solução. E, portanto, volto a dizer, barreiras sim, muito claras, mas com cuidado para não se generalizar, porque senão às tantas não vai ter rigorosamente ninguém na política, porque as pessoas são de tal maneira diabolizadas e deixam de poder fazer o que é que seja, que vão fugir o mais possível e vamos ter o pior na política e isso, francamente, não me parece que seja a melhor solução. Este foi mais um episódio de Passos Perdidos.
um programa Muito Fumaça em parceria com o portal Hemiciclo. Obrigado, Vanida da Silva, Obrigada, deputada eu. do CDS-PP. Muito obrigada, eu é que agradeço, gostei muito desta nossa conversa, com perguntas às vezes difíceis. Muito obrigado. Obrigada. Do Fumaça produziram este episódio Ana Freitas, Bernardo Afonso, Frederico Raposo, Maria Almeida, Pedro Miguel Santos, Sofia Rocha, Tomás Pinho, Tomás Pereira e eu, Ricardo Esteves Ribeiro. Do Hemiciclo contámos com David Crisóstomo e Luís Vargas. A música é do Bernardo Afonso. Ouçam e vejam este episódio em fumaca.pt ou em hemiciclo.pt. Para ouvirem mais episódios, subscrevam o Fumaça no iTunes, SoundCloud, YouTube e também noutras aplicações de podcasts. Estamos também na Comunidade de Cultura e Arte, RUM, Rádio Universitária Domingo, Rádio Alma Bruxelas e Shifter. Até já. Para terminar, Sr. Deputado. A proposta de lei foi aprovada. Aquilo que